E existe alguma diferença do valor que deu de orçamento na viabilidade e o valor do orçamento que a gente vai gastar mesmo na obra? Sim, como eu te falei, né? Como a gente trabalha com várias etapas de desenvolvimento da estimativa de custo de uma obra, lembrando sempre que engenharia não é adivinhação, né? Então a gente trabalha com métodos estatísticos, que a gente vai analisando o que a gente vai tendo de informação de projeto, cotação de preço. Então isso vai evoluindo ao longo do tempo. Mesmo na etapa mais avançada, que é o executivo, ainda é uma estimativa. Você não vai cravar exatamente quanto é que se gasta. Então, lá na viabilidade, como a gente tem um nível de informações pequenas ainda, a gente não tem um grau de precisão ainda nas informações. Por exemplo, na viabilidade ainda não sei a área de alvenaria, ainda não sei o peso do aço, então tem muitas informações que eu ainda vou ter lá na frente. Por isso que o grau de precisão da viabilidade, ele não é um grau necessário para a execução da obra, mas ele vai servir ao seu fim, que é a tomada de decisão de seguir em frente com o empreendimento ou não, ou seja, comprar o terreno e, numa próxima etapa, contratar todos os projetistas e começar a ter esse desembolso aí de financeiro, né, de toda a parte projeto, legal e toda a parte de desenvolvimento realmente comercial do empreendimento. Então, assim, a gente tem 20% aí de diferença entre a viabilidade ou não. Pode Por dizer aí. que sim. Então a gente tem uma margem de 10%. erro entre 15% e 20%, né? Não dá para cravar, mas é em torno disso aí, em torno de 15% a 20% nessa etapa preliminar. Mas já é Lembra, bem bom, bem já interessante. é um número, é melhor do que um número que a gente chama de padaria, que é uma conta chutada, que pode ser 30%, 40% ou 50% de erro, né? Então, assim, lembrando que qualquer outra etapa do desenvolvimento do empreendimento, ou seja, no orçamento paramétrico e no orçamento executivo, esses números de custo eles sempre são retroalimentados dentro da viabilidade para a gente poder entender se aquele empreendimento ele continua sendo viável dentro das faixas de indicadores que são ideais, né? Por exemplo, a taxa interna de retorno, com essa taxa Selic hoje, né, que está em torno de 12% ao ano, o ideal é que você tenha uma rentabilidade, uma taxa interna de retorno pelo menos o dobro disso para cobrir os riscos que estão envolvidos ali dentro da incorporação imobiliária. Então, o ideal seria pelo menos 24% de taxa interna de retorno. E aí, vamos dizer que na viabilidade tinha dado 25%, no orçamento paramétrico está dando 23%, está razoável ainda, mas vamos dizer que no executivo, por algum fator de detalhamento das engenharias ou da arquitetura, se chegou a que essa taxa interna de retorno atualizada, né, nesse último momento, ela caiu para 12%, 13%. E aí, então, normalmente o empreendimento não seria mais viável. E é muito mais barato para a incorporadora nesse momento, se acontecer isso, ou ela ajustar os projetos se forem possíveis, ou até abortar o empreendimento, desistir da incorporação, que é o que a lei chama de denúncia, né? Denúncia da incorporação, você cancela a incorporação, devolve o dinheiro para todo mundo. Claro, ninguém quer chegar nesse ponto, mas é muito melhor, se for o caso, parar nesse momento do que fazer um empreendimento para ter prejuízo, como a gente já sabe aí no mercado, que muitas e muitas incorporadoras quebraram e pararam obras no meio porque o negócio era totalmente inviável, o fluxo de caixa não fechou as contas. A gente vê por aí muitos prédios parados, assim, embargados, A gente tudo. vê esqueletos aí pelo Brasil inteiro, né? Tem vários e vários cases de incorporadoras que já quebraram